Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Estamos aqui para mais um devocional e hoje no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, né? Para que esse vídeo possa ajudar as pessoas. Nós estamos aqui todos os dias, na medida do possível, é claro, com o nosso devocional, compartilhando princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E o livro de 1 Timóteo, esse texto que nós vamos ler, são princípios. Quando se é quebrado esses princípios, certamente não dará certo. Não podemos quebrar os princípios que são estabelecidos pela palavra de Deus. Vamos ao texto? O texto diz assim: fiel é a palavra. Olha como começa o texto. Fiel é a palavra. Por que a palavra é fiel? Porque nela existe princípios. E ela é fiel. Quebrou esses princípios, esquece, meu querido. Não vai dar certo, não vai funcionar. E isso não são palavras minhas. São palavras de Deus, através da boca do apóstolo Paulo, e está registrado na Bíblia, no livro de Deus. A Bíblia é o livro de Deus, e o apóstolo Paulo está dizendo que a palavra é fiel, está dizendo fiel é a palavra, ou seja, fiel são os princípios. E aí ele diz, se alguém aspira pelo episcopado, episcopado não é só a qualidade de bispo, ou episcopisa, né? Que é o feminino de bispo. E sim, ele se refere ao pastoreado, à liderança da casa de Deus. Então esse texto, o correto seria aquele que almeja pela liderança, ou liderar a igreja, liderar a casa de Deus, excelente obra almeja. Então aquele que deseja liderar a casa de Deus está almejando uma obra excelente. A palavra está dizendo que ela é fiel, é excelente esta obra. Porém, tá? O versículo 2 diz assim, é necessário, portanto, que o líder seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Ou seja, o líder da igreja, ele tem que ser uma pessoa irrepreensível, que ninguém precisa repreendê-lo, que ninguém precisa chamar a atenção dele. E ele tem que ser esposo de uma só mulher. Ou seja, ele não pode ter vindo de outras aventuras, né? E temperante. Temperante é uma pessoa na medida certa, né? Nem salgado e nem insosso. E ele diz assim, sóbrio. Sóbrio ele não se está se referindo ao bêbado, mas sóbrio é ter sobriedade na mente. Não pode ser louco, maluco, não. Tem que ter sobriedade. Tem que ter certeza no que ele fala. Por quê? Ele tem que ser modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Se o líder da igreja não for apto para ensinar, então ele não pode ocupar a obra a qual ele almeja, a excelente obra. E o apóstolo Paulo está dizendo que fiel é a palavra, fiel são os princípios. Então a pessoa tem que ser apta para ensinar. Ensinar a palavra de Deus. Não é ficar contando história da carunchinha, né, das suas aventuras e atacando as outras pessoas. Ele tem que ser apto para ensinar a palavra de Deus. Ele tem que ter conteúdo, ele tem que ir na raiz, ele tem que estudar, ele tem que compreender a palavra, ele tem que ter o básico da teologia, no mínimo, né? Quanto mais o profundo da teologia, porque ele precisa ensinar a palavra de Deus. E aí diz assim, não dado ao vinho, ou seja, não pode ser voltado às bebidas alcoólicas,
né? Porque ele tem que estar sempre sóbrio, sempre preparado para uma batalha espiritual. Não violento, ele não pode ser uma pessoa violenta. Tem pessoas que são violentas, e nós não estamos falando só violentas fisicamente. Tem pessoas que perdem o domínio, o autocontrole, apenas com palavras. Ela sai do 0 e vai para 1000, só de ouvir uma palavra que não lhe agrada, tá? Então, ela às vezes é violenta, ela acaba sendo violenta, agindo da sua forma, agindo sem controle. É ou não é? Tem gente que é tão violenta com as suas palavras que ela não tem coragem de conversar muitas vezes com a pessoa, então ela usa as redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. A pessoa, ela acaba sendo violenta nas palavras e não nas atitudes. E tem gente que é, sim, violento fisicamente, que agride a esposa, espanca os filhos. Então, a Bíblia está dizendo que é não violento, porém, cordato, inimigo de contendas. Ele tem que evitar as contendas e não pode ser avarento, né? Não pode ser avarento, tem que ser uma pessoa generosa. A generosidade tem que fazer parte da vida dessa pessoa. E o texto continua, versículo 4. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui tem uma base muito profunda, porque é Tito, que ele diz lá no capítulo 1, no versículo 7, que o líder da igreja, o supervisor, aquele que supervisiona a igreja, ele é considerado como o mordomo de Deus. Se ele é um mordomo de Deus, se ele é o líder de Deus, ele tem que governar a sua casa com sabedoria. Exatamente. Por quê? Porque ele vai governar a casa de Deus. Então, olha como o texto diz: se alguém não sabe governar, aqui não tem nada a ver com domínio, tá? Não tem nada a ver você dominar sobre o outro. A Bíblia aqui, ela está falando sobre governo e não domínio, tá bom? Então guarda isso na sua cabeça. Governo é uma coisa, domínio é outra. Então ela está falando de governar bem a sua casa. Ou seja, zelar pela reputação da sua casa, da sua família. Se a pessoa não cuida da igreja, como que ela vai, não cuida da sua casa, como que ela vai cuidar da igreja? Então, o versículo 4 ele diz assim: que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina. Os filhos têm que ser obedientes aos pais e têm que ser temente a Deus. O líder, para governar a igreja, tem que cumprir esse princípio. Os seus filhos têm que ser servos, têm que ser tementes a Deus, porque se ele não conseguiu governar a sua casa, mantendo os seus filhos no caminho do Senhor Jesus, como é que ele vai conseguir governar a casa de Deus e manter os filhos de Deus no caminho do Senhor, sobre a disciplina de Deus? Então, se o líder não consegue salvar a sua própria família, seja a esposa, seja o esposo, seja os seus filhos, como é que ele vai salvar os membros da igreja? Então, o nosso ministério, o que o apóstolo Paulo está dizendo, começa primeiro dentro da nossa casa. Então, para você ser líder da igreja, o texto está dizendo que os seus filhos têm que ser tementes a Deus. Se não for assim, existirá uma quebra de princípios e não vai dar certo. O que você for fazer não vai dar certo, porque você está quebrando um princípio. E além disso, tem uma outra coisa muito importante. Para ser o líder da igreja, a pessoa tem que ser pai, tem que ser mãe. É impossível um pastor que não é pai, que não é mãe,
consiga gerir a igreja do Senhor Jesus com perfeição. Porque ele não entende o amor de um pai para com o filho. Então ele jamais vai entender o amor de Deus para com o homem. Os filhos não ficam bravos com os pais às vezes? Ah, meu pai não sabe de nada, meu pai fica muito no meu pé, a minha mãe fica demais no meu pé, me liga toda hora, quer saber onde eu estou. E o que a mãe fala? Fala assim, você só vai entender um dia quando você for pai ou mãe. Não é assim? A minha mãe falava isso para mim. Você só vai entender a minha preocupação um dia quando você for pai. E de fato, quando eu fui pai, eu comecei a entender o que é o amor de um pai para com o filho, a ponto de querer dar a própria vida. Então, o líder da igreja, ele precisa ser pai, precisa ser mãe, senão estará quebrando um princípio, e quebra de princípio gera consequências, principalmente quando se trata da salvação da alma. Amém? E aí o versículo 6 diz assim, que ele não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio e no laço do diabo, ou seja, na condenação do diabo, né? Na acusação, na vergonha do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos, de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. É assim que tem que ser aquele que governa a casa de Deus. Deixa eu orar por você, para que o nosso tempo não fique muito longo. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelos ensinos dos teus princípios, porque eles nos ajudam, nos ensinam a gente não errar, principalmente quando se trata da salvação da nossa alma. Nos ajude a procurar líderes honestos, íntegros e dentro dos princípios que a sua palavra propõe para nós. Que assim seja, que eu seja inteligente o suficiente para obedecer a tua palavra e que essa pessoa que nos ouve também, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus Rei e fiel. Deus te abençoe. Shalom.